No final da luta final contra o Muzan, antes do Oni ser derrotado como uma medida desesperada de passar o seu legado adiante, ele acaba transformando o Tanjiro em um Oni. Após assumir essa forma, o garoto passa a ser considerado um rei demônio, chegando até mesmo a ser considerado assim pelo próprio Muzan. E por causa disso, muita gente passou a dizer que naquele ponto o Tanjiro era invencível, o que fazia dele o personagem mais forte da obra, mas será mesmo? Afinal, o quão forte o Tanjiro ficou após se tornar um Oni? E bem, eu sou o Felipe. Após receber todo o sangue restante do Muzan no seu organismo, o Tanjiro acabou ascendendo para uma nova forma até mesmo entre os demônios, já que naquele ponto o garoto não era mais um simples Oni, e sim o ápice dessa espécie. Já que assim como o Muzan tinha previsto ao passar o seu legado para o Tanjiro, tanto que o próprio Oni chega a citar que o garoto poderia alcançar o ápice e a perfeição entre esses seres, é exatamente isso que acontece. E fica bem claro pra gente, principalmente quando a gente olha para as habilidades do Tanjiro, que são superiores a que qualquer outro Oni já mostrou dentro da obra. Mas para entender melhor a que ponto ele chegou, vamos entender um pouco melhor de cada uma das suas habilidades e vamos começar com a sua regeneração. No ponto em que ele recebe o sangue do Muzan, o Tanjiro já estava morto, galera, já que naquele ponto o coração dele já tinha parado e sua respiração já tinha cessado, tudo que ainda estava vivo dentro do corpo do garoto eram algumas células restantes. Mas após se tornar um Oni, o Tanjiro ganhou um nível de regeneração tão absurdo que mesmo sem seus órgãos estarem funcionando e o seu corpo não tá mais recebendo oxigênio, ele conseguiu não só se curar de todas as feridas, mas também se auto-reanimar. E o mais louco, galera, é que ele fez tudo isso pouco tempo após se tornar o Oni, e ele levou pouco tempo também pra se curar. E esse nível de regeneração dele fica mais insano quando a gente lembra que o corpo do Tanjiro já estava muito debilitado, galera, já que mesmo antes de ter morrido devido à luta contra o Muzan, o Tanjiro já tinha sido envenenado e também estava gravemente ferido, chegando até mesmo, galera, a perder um braço. Mas após se tornar um Oni, o nível de regeneração que ele alcançou foi tão alta que, usando somente as células que ainda estavam vivas no seu corpo, ele foi capaz de não só decompor esse veneno e recuperar partes do seu corpo inteiras, como foi o caso do seu braço, que em uma questão de segundos ele conseguiu reconstruir ele por inteiro. Mas sem dúvidas, galera, o feito mais louco dele foi conseguir reanimar o próprio corpo, o que mostra que mesmo pouco tempo após receber o sangue do Muzan no seu organismo, ele já tinha um nível de regeneração equivalente à do próprio Oni. Suas habilidades. Mas claro, galera, que não foi só na questão defensiva e regenerativa que ele evoluiu, já que após se tornar um Oni, além de ganhar uma regeneração monstruosa, ele também herdou todas as habilidades do Muzan e desenvolveu as suas próprias habilidades como um Oni. E olha, galera, que eu não tô nem incluindo aquele packzinho básico, que é super força, super velocidade e a super resistência que todos os Onis têm naturalmente. E fora essas habilidades padrões, galera, que todos os Onis têm, a sua regeneração, graças às habilidades que ele herdou do Muzan, ele conseguiu aumentar o seu leque de habilidades como um todo bem mais, já que além de conseguir criar livremente ondas de choque em volta dele com poder suficiente para lançar caçadores e Hashiras para longe, como se eles não fossem nada mais que bonequinhos de papel, ele também conseguia moldar livremente o seu corpo e a sua carne, isso para criar armas, e com isso ele conseguia replicar os chicotes que o Muzan usava para lutar. E além dessas habilidades herdadas, ele mostrou que também tinha suas próprias habilidades como Oni, já que ele conseguia criar esferas de energia maciças na sua boca, que tinham potência suficiente para ferir o braço da Nezuko humana só em passar perto do braço dela. Mas sem dúvidas a habilidade que mais se destaca nele, que também foi a que tornou ele praticamente invencível, foi a sua imunidade ao sol. Assim como qualquer outro Oni, quando o Tanjiro se tornou um desses seres, o corpo dele passou a ser queimado pelo sol, o que normalmente acontece com os Onis. Mas isso rapidamente muda, já que poucos minutos após se tornar um Oni, o Tanjiro passa a ser completamente imune ao sol, não sendo mais afetado por ele, e por consequência se tornando imune também às Nichirins. Tá, mas agora com tudo isso em mente, afinal o quão forte o Tanjiro Oni era? Então, galera, naquele ponto da história, nenhum caçador que estava ali no campo de batalha podia vencer ele, isso porque naquele ponto, além de todos estarem absurdamente cansados e feridos, eles mal se mantinham de pé. E somado a isso, galera, naquele ponto o Tanjiro era praticamente invencível devido à sua invulnerabilidade ao sol, o que consequentemente tornavam as Nichirins inúteis, que eram as únicas armas que os caçadores tinham contra os Onis. E é isso que torna aquele Tanjiro naquele ponto um problema, já que tirando a invulnerabilidade dele ao sol, aquele Tanjiro naquele ponto não era nem de longe um dos Onis mais fortes da obra. E claro, galera, que isso em relação a poder bruto, e sim, eu sei que o Muzan falou que caso o Tanjiro sobrevivesse e assimilasse o seu sangue, ele se tornaria o rei dos Onis, e isso é verdade, mas aí que entra, galera. Mesmo não sendo fraco, ele ainda não tinha chegado no nível de poder dos Luis superiores mais fortes, já que naquele ponto o Tanjiro
Tanjiro ainda estava assimilando o sangue do Muzan dentro do corpo dele. Tanto que é graças a isso, graças ao pouco tempo que ele tinha se tornado um Oni, que a Kanao consegue lidar com os ataques dele e consegue injetar o remédio no corpo dele. Isso porque, galera, o corpo dele, as habilidades dele, tudo em ligação a essa sua nova forma de Oni ainda estavam se desenvolvendo e crescendo dentro dele. Ou seja, galera, ele tinha sobrevivido, mas ainda estava crescendo em níveis de poder. E um outro ponto que ainda torna ele mais fraco é o descontrole total, já que a inteligência gigante que o Tanjiro tem em combate como um caçador, quando ele estava na sua forma de Oni, ele não estava usando esse seu lado experiente, ele não estava usando esse seu lado estrategista e de combatente, já que naquele ponto ele estava usando sua consciência para lutar contra o Muzan, o que fez o corpo dele agir por puro instinto, atacando os caçadores de qualquer forma. E só essas duas coisas somadas já tornavam ele alguém bem mais fraco, e prova disso é que mesmo cansados e feridos, o Tomioka e a Kanao conseguiam reagir, bloquear e até mesmo desviar dos ataques do Tanjiro. E a gente pode ver isso quando o Tomioka salva um caçador de um dos ataques do Tanjiro, e mais pra frente ele consegue não só reagir, mas também proteger e bloquear o Zenitsu de um ataque do Tanjiro também. E já no caso da Kanao, mesmo ferida e cansada, ela conseguiu usando sua habilidade especial, desviar de um ataque do Tanjiro e aplicar o remédio no corpo dele. E se naquele ponto ele tivesse o mesmo nível de um Lua superior, como o próprio Akaza, dificilmente os caçadores naquele estado que eles estavam conseguiriam reagir, quem dirá se defender dos ataques dele. E galera, o que confirma mais ainda isso pra gente é quando a gente lembra que um Lua superior é dito como equivalente a 3 Hashiras. E galera, se um Lua superior é equivalente a 3 Hashiras em bom estado, imagino que o Tanjiro conseguiria fazer a lei se ele tivesse com o poder comparado a um dos Luas mais fortes da obra. Então provavelmente naquele ponto o Tanjiro ainda estaria beirando o início dos Luas superiores. Tá, então isso quer dizer que o Tanjiro era fraco, certo? Então galera, nem de longe. Já que mesmo estando mais fraco naquele ponto, seria só uma questão de tempo até ele crescer em poder a um ponto onde ninguém dessa nova geração conseguiria sequer se aproximar dele para aplicar uma cura ou até mesmo se defender dos seus ataques. Já que da forma que ele vinha crescendo, provavelmente em alguns minutos ele chegaria a um nível de poder semelhante ao do Muzan no seu auge. Em questão de tempo, provavelmente ele superaria até mesmo o próprio Muzan. E aí galera, com esse nível de poder e a imunidade ao sol, ele seria alguém que seria praticamente impossível de ser vencido em combates normais. Provavelmente a única forma de parar o Tanjiro se ele tivesse aceitado o sangue do Muzan e tivesse se tornado um Oni seria dando algum jeito de curar ele. Isso porque, galera, se isso tivesse rolado e ele tivesse chegado no seu ápice, combate físico não seria uma opção contra ele. Mas agora é contigo, comenta aqui embaixo aí tu concorda comigo ou tu discorda e tem outro ponto de vista em relação ao Tanjiro Oni. Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber tua opinião. E bem, se tu gostou do vídeo, desce a tela rapidinho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim além de sempre ser notificado quando sair futuros vídeos, tu também vai estar me ajudando demais fazendo isso. E aproveita que tu já assistiu até aqui, pega o embalo e continua assistindo, eu vou estar deixando 2 vídeos muito bons aqui na tela pra ti, a gente se vê lá ou numa próxima, eu sinceramente espero que lá, falou!